Boa noite, irmãos. Tudo bom? Hoje é uma quarta-feira, né? Tempo voando, dia 12 de março de 2025. Nós vamos falar pouco hoje, né? Mas é a conduta de cada pessoa perante as pessoas que são doentes, principalmente aos espíritas. Bem, como o livro se refere a uma conduta espírita, em termos de tratamento, de conversação, de ajuda, né? De amor a esse semelhante que esteja doente. A primeira coisa a saber é que o planeta Terra ele é considerado uma espécie de um laboratório em termos de experiências, de uma escola para aprendermos, né? Uma prisão, porque nós somos pecadores mesmo. Estamos recebendo, irmãos, a última oportunidade. Na Terra não teremos mais oportunidade de nós corrigirmos nossos erros do passado se não investirmos espiritualmente. Então, nós já vemos muitas vezes na Terra, nessa prisão mesmo, né? E precisamos aprender com urgência as leituras, principalmente amáveis uns aos outros. E a Terra é um hospital onde a grande maioria, não posso falar em 100%, porque tem muitos avatares, espíritos mensageiros que nascem na Terra e não tem karma a pagar, não tem nada, ele só vem ajudar. Envia ajudar a maioria das pessoas, elas vêm para ajudar umas às outras. Nem sempre se consegue, mas nós temos isso sim dentro da nossa missão. Então, perante os doentes, como devemos nos comportar, sabendo então que a Terra é um hospital. Criar em torno dos doentes uma atmosfera positiva de confiança, através de preces, vibrações, palavras de carinho, fortalecendo a fé e também fortalecendo o bom ânimo. Ou seja, nós precisamos estar presentes juntos a esses doentes, para que eles possam se recuperar mesmo. Então, muitas vezes nós temos uma energia de ânimo, nós temos uma fé, nós estamos positivos, nós estamos com saúde, nós estamos bombando. E é claro que as outras pessoas, esses doentes, eles vão sentir o reflexo mesmo. E muitas vezes, quando estamos na fraternidade, no centro de espíritas, os médiuns que estiverem em melhores condições são aqueles que doam energias para que as pessoas que vêm ao centro elas possam ser curadas. Hoje, por exemplo, aquela pessoa que esteja fazendo o evangelho e esteja com fé, está curando a si mesmo, está curando as pessoas que estão dentro de casa, está curando muitas vezes os vizinhos, o prédio na qual nós vivemos, a nossa comunidade, os nossos familiares e também, irmãos, por incrível que possa parecer, os doentes, ou seja, aqueles que já partiram para o mundo espiritual, eles possam ser curados. O Evangelho é algo divino, maravilhoso e profundo. Feliz somos nós que temos a oportunidade hoje de fazermos o Evangelho.
E se nós tivermos que acrescentar sobre isso a finalização da Terra em termos de condutas e também dos médios, que qualquer ser humano é médio, nós vamos perceber que estamos precisando mesmo de ajuda. Ajudar para ser ajudado, dando para poder receber, criando essa atmosfera para as pessoas, mas também essa atmosfera dentro do lar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa capacidade, esse poder, já expliquei várias vezes aos irmãos, ele é dado pelo Senhor Jesus e é uma forma de contato direto com essas forças de Deus ou essas forças divinas. Falar sempre que for necessário sobre o esclarecimento, ou seja, muitas das pessoas elas sentem dores mesmo, dores físicas, dores morais, dores na existência. Temos que preparar um caminho para essa pessoa em termos de aconselhamento, de orientação através de uma mensagem. Falar para todos o que realmente está acontecendo, mas de uma forma na qual as pessoas possam ter a confiança em Deus e lembrar, não falando abertamente, que aquele momento é um momento difícil, é um momento de necessidade, é um momento de crescimento, é um momento de provação, é um momento de dor, é um momento de escolha, mas é um momento de reencarnação. A reencarnação, irmãos, em alguns sentidos, se não for total, ela significa a justiça divina. Então, nós já vivemos, estamos vivendo, continuaremos vivendo da forma como cada pessoa que escolhe. E isso gera consequências, qualquer tipo de consequência. Alienação é uma consequência gravíssima. A pessoa fica aliada quando parte, ela desconhece o mundo espiritual. A mediunidade, né? O desenvolvimento do carinho, do amor, da ternura, do acolhimento, são obras divinas que se realizam dentro das almas das pessoas, dentro de nós mesmos. São coisas que eu falo para todas as pessoas que são sagradas. Nós precisamos entender rapidamente por essa necessidade da Terra, pela mudança vibracional, pela mudança energética, que a Terra já está passando há bastante tempo. Ela está evoluindo para um processo de finalização e de abertura de um portal para quem deseja uma vida sempre melhor, sempre positiva. E para isso, nós somos doentes, nós precisamos nos tratar bem, olhar para nós mesmos com toda a sinceridade. Será que trabalhar e trabalhar pode causar danos físicos a uma pessoa, no seu corpo físico? Certamente, irmãos, muito. Principalmente quando nós já vamos avançando para uma idade mais madura, para uma idade mais idosa, como se diz, tá bom? Então, olho vivo nas nossas escolhas, e Jesus veio como um grande alerta para todos nós: não dê importância maior à matéria do que a sua espiritualidade. Ou seja, segue-me. O Senhor Jesus, ele é totalmente espiritual. Bendito seja o Senhor que nos guia, o nosso pastor, o nosso Pai espiritual. Feliz seja aqueles que entendem isso, com fé, com determinação,
porque muitos médios ou essas pessoas que escutam podem fazer muitos benefícios, inclusive à distância, levando uma energia de cura às pessoas que estão enfermas nos hospitais, por exemplo. Mas elas podem estar em casa, podem estar se divertindo por aí, estão doentes ou na matéria, ou pode estar doente no espírito, né? Perfeito. Bem, nós temos que dar atenção, através de carinho, aos corações que estão angustiados, né? Uma pessoa ir para o hospital, ficar lá 1, 2, 10, 15, um mês, uma pessoa que esteja com doença grave, incurável muitas vezes. Quais são as nossas palavras, irmãos? Nós temos que levar algum tipo de esperança, e sabemos que a esperança é a última que morre, e também as coisas mudam. Eu conheci muitas pessoas que parecia o final da linha e, no entanto, se recuperaram. E aquelas pessoas que estavam assim com saúde boa, né? Inclusive na minha família conheci muito, morreram de uma hora para outra de doenças assim, simplesmente terminal. Não teve 2 semanas, 2 dias. Então, irmãos, é olhar a espiritualidade assim, com os olhos da graça mesmo, né? Porque nós estamos, em certa parte, com saúde, preservar a saúde, lutar pela nossa saúde e, ao mesmo tempo, desejar aos enfermos, de uma forma geral, alegrias, felicidades, se for possível, a cura. Inclusive no grupo, às vezes, as pessoas colocam: olha, aquela pessoa tá com doença, por favor, façam prece para ela. Caraca, sério, irmãos. Quando eu escuto uma pessoa, por favor, pedindo ajuda para um ente que é querido, nós precisamos ter um tempo de 2, 3, 5 minutos, não precisamos mais não. Orar, fazer oração, orar mais ação. Se alguém quiser do grupo vencer, precisa ação, acionar as forças disponíveis para nós termos a cura, por exemplo. Bem, procurar com alegria ao serviço da própria regeneração. A regeneração é uma correção, né? Regenerar numa coisa melhor aquilo que ficou em prejuízo temporário, possa ser resolvido pela nossa alma. Essas coisas que trazem muito desequilíbrio das pessoas, elas podem estar com um desequilíbrio mediúnico, causa bastante doenças mesmo. Desequilíbrio mental, espiritual, desequilíbrio ou adoentado por problemas de obsessão. Amanhã, mas muitas pessoas pedem para obsessão. Olha o seu ente querido, amado, seu familiar, seu vizinho, seu conhecido, numa situação perigosa. Existem muitos seres, milhares de seres que estão em situações perigosas. E é muito difícil o Senhor Jesus ser acompanhado pelos seres humanos. Imagine a missão do Senhor Jesus pedindo ajuda, como tem nesse grupo. Pessoas, pelo amor de Deus, ajude. Então, quando a gente entra num grupo, quando a gente entra numa missão, né? Quando nós estamos na Terra, quando nós somos médicos, como nós somos médiums, como nós somos seres humanos, nós viemos com uma preocupação interior ao nosso próximo, que é amar uns aos outros. E isso pode dar muita força a todos nós. E, ao mesmo tempo, é um alerta, porque
Pode ser que a gente precise, né, de uma oração. Pelo amor de Deus, faça uma oração para mim, faça uma oração para o meu filho. E nessa hora tem que ter a pessoa disponível e tem que ter energia disponível. Então a pessoa pode ser qualquer um a rezar por cada um de nós na nossa necessidade e tem que ser enviada uma energia. A pessoa tem que criar uma energia para enviar junto a Deus, junto aos mentores, etc. e tal, até chegar aonde houver essa necessidade. O Espiritismo tem uma coisa muito certa. Qualquer coisa tem que atingir o coração dos seres humanos. Se o ser humano não for atingido, o ser humano está no descrédito espiritual. Ele está frio, ele está com o coração endurecido. E quando nós vamos, ou qualquer pessoa vai trabalhar para o bem, ela tem que ter uma direção, atingir o coração dessas pessoas. Porque Deus é amor, irmãos. E o amor se preocupa, sim, com o próximo. E é isso. A gente vê algumas mensagens atuais na qual o homem está caminhando pela Terra e estão chegando os últimos alertas para nós, os últimos. E é para nós prestarmos atenção, qualquer pessoa, sobre isso mesmo, porque existe aquela guerra que eu sempre estou conversando com os irmãos, e é mais fácil desviar uma pessoa do que orientar essa pessoa. É difícil levar uma pessoa da Terra até a colônia. Não é uma coisa fácil, não. Primeiro porque vai ter que enfrentar o umbral. E lá existe milhares de irmãos que não querem nossa melhoria. Então, nós vamos ter que enfrentar essa turma. E também nós precisamos ter os nossos protetores ao nosso lado. E muitas vezes nós temos, mas não temos confiança nem fé. Nós não sabemos usar a nossa energia de cura, por exemplo. Então, é fácil, simples, é só olhar quantas pessoas estão nos hospitais. Gente para tudo quanto é lado, irmão. Nos hospícios também, nas penitenciárias também. Pessoas felizes, conta aí nos dedos. Se vocês que estiverem escutando no áudio, depois você fala, eu conheço 1, 10, 20, 50, 100, 1000 pessoas, fala para mim. Eu quero escutar das outras pessoas, né, que existem mais pessoas felizes do que doentes nos hospitais, no leito de dor, nas penitenciárias, nos hospícios, nos hospitais, seja onde for. Então, a gente percebe que a energia que envolve a nossa Terra, o nosso planeta, as famílias, elas precisam ser modificadas, que é uma energia chamada egrégora. A energia da egrégora, ela é positiva e negativa. Ela gera boas coisas, ela gera ruim. Então, amanhã, muitas pessoas vão pedir para aqueles que estão viciados, envolvidos com as drogas, com as coisas ruins da vida. Não é? Então, o Brasil está se tornando um país narco, que significa narcotraficantes, estão tomando conta. Abra o seu olho, porque eu estou abrindo o meu. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. O Evangelho é algo divino, ele fala sobre espiritual. Se a pessoa se curar no espiritual, ela não condena as outras pessoas. Ela não faz coisas ruins para as outras pessoas. Ela não permite, ela envia uma força positiva e essa força positiva ela vai mudando o mundo na qual nós vivemos. Agora, se nós ficarmos parados, irmãos, futuramente pode ser que a gente fique parado também. Na hora da necessidade, pode ser que a gente precise, a gente não encontre
nem as respostas, nem as soluções. Então tá bom? Ficamos com Deus, porque Deus sempre foi bom, Ele é bom e sempre será bom. Bendito seja o vosso nome, Senhor, o Pai da misericórdia, da luz, esteja conosco. É uma leitura muito bonita, uma leitura que são várias frases, né, trechos, na qual ele ensina o espírita, a parte religiosa, a ter uma conduta, né? A minha conduta com os irmãos é praticamente 90% a 95% presentes no trabalho espiritual, porque é não só de uma missão, mas de uma força, mas também de uma importância. Porque se um dia eu tiver que partir, irmãos, eu vou procurar um centro espírita. Com certeza, se eu não estiver numa posição boa, e se eu puder chegar até lá, né? Porque eu posso cair nas armadilhas das trevas, dos maus espíritos. É esses que nos prejudicam mesmo. Eles nos afastam de toda e qualquer verdade, criam ciladas, amarguras, dificuldades extremas na família, no emprego, no relacionamento, na mediunidade, dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro dos lares humanos. Então, nós abrimos as portas mesmo para muitas coisas ruins, que é a egrégora negativa, o somatório de milhares, de milhões, bilhões de pessoas que pensam desfavoravelmente. E a outra parte que pensa egrégora positiva, que eles pensam em juntar forças para vencermos juntos e não separados. As leituras espirituais, elas são muito claras, claríssimas. Então, de um só pastor para uma humanidade. Pensando sobre isso, o Senhor Jesus é o governador. O Senhor Jesus abriu o evangelho, não é? Porque ele é um ser sábio, ele é um ser que ensina, ele é um ser que está presente nos lares e nos corações humanos. É o evangelho vivo, não é esse evangelho somente por palavras, não, irmãos. Abrir o evangelho segundo o Espiritismo é vivenciar esse evangelho. Esse é totalmente diferente. Então, nós podemos acreditar em Deus, mas eu não sei se a gente sente Deus na mesma proporção, pensando na Terra e pensando na nossa humanidade. As guerras estão aumentando. Então, há uma preocupação, e sempre haverá, por enquanto, o prenúncio de uma terceira guerra mundial. E aí a gente não sabe, isso está previsto, né, por várias religiões mesmo, por várias pessoas que tiveram a capacidade de interpretar o futuro, porque é uma memória da Terra, já está memorizada na Terra a possibilidade de uma guerra nuclear. Aí, meus irmãos, minha irmã, vai correr para onde? Para o México, mas então vamos correr logo para a gente se sentir seguro, protegido e amparado, e para que muitas coisas não cheguem até as terras brasileiras. A sua tenda estará segura. 1.000 cairão de ao lado, 10.000 no outro lado, mas a sua casa estará em segurança. Aonde estamos com o evangelho vivo. Então, é tratar das pessoas, que é o tema de hoje, de uma forma amorosa, por ternura, por amor, por querer ajudar essas pessoas. E quando nós sentimos essas dificuldades, vai aparecer pessoas que vão nos ajudar, porque é dando que se recebe. Então, quanto mais a gente ajuda, mais nós seremos ajudados. E quanto mais amor eu der, mais amor eu receberei, e assim vice-versa.
porque Jesus, ele é, além de simples, ele se chama uma pessoa justa, a justiça espiritual, diferente para a notícia que eu recebi agora um pouquinho antes, o traficante aqui, né, 18 anos de prisão, foi solto para levar drogas para as famílias e destruírem dezenas, centenas, milhares de vidas. Aí, justiça brasileira. Então, há uma incoerência. A, a justiça espiritual, ela não é incoerente. Ela é totalmente coerente porque ela é feita para todas as pessoas, não para um ou para outro, diferenciando como um exemplo o nosso Brasil. Então, cuidado com as perspectivas, a leitura que acontece no nosso mundo, porque nós estamos em divisão mesmo, que é a famosa Torre de Babel, que chegará um momento que é bastante oportuno, que as pessoas não vão se entender. E aqui na casa, no médio, muitas pessoas não entendem, nas nossas famílias não se entendem, nos governos não se entendem, porque a energia, em vez de se unir numa egrégora positiva, ela está sendo unida numa egrégora negativa. Todo mundo contra todo mundo. Reino contra reino, nação contra nação, familiar contra familiar, e nós, se formos médios, médios contra médios. Abra o olho, né? Porque existem duas forças que estão aí atuando no nosso mundo. Feliz é aquele que puxa a energia positiva, convive com ela, procura sabedoria, procura essa saúde, né? E procura ajudar as pessoas que estão adoentadas mesmo. Quanto mais nós nos desregrarmos mentalmente, mais doenças haverá no nosso mundo e maiores as dificuldades de curar essas pessoas. As doenças estão soltas, assim como os vírus. Então, vamos rezar, rezar e rezar. E vamos ter uma boa noite com a nossa consciência tranquila, porque Deus é o nosso Pai e que nada nos falte.